Ipiranga vence, conquista um título inédito e os bastidores dessa conquista eu trago para vocês na resenha de hoje. E aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações, porque sempre quando pintar um vídeo novo, você recebe a notificação para quem está inscrito e com a notificação ativada. Rapaziada, o Ipiranga conquistou ontem o título inédito do Troféu Farroupilha e também, conseguiu uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Eu vou trazer alguns bastidores que envolveram essa semana de decisão e também algumas informações sobre jogadores que estão sendo sondados e que podem deixar o Ipiranga, mas também uma outra informação relevante que eu recebi antes da partida e eu quero compartilhar com vocês agora. Rapaziada, eu quero dar um recado dos nossos parceiros, a Adega Brasil Bebidas, na Sidney Guerra, saída para Gaurama, com uma infinidade de produtos e promoções exclusivas. Se você ainda não segue a Adega Brasil no Instagram, vá lá, siga tanto no Instagram como no Facebook e receba as promoções exclusivas. System Software de gestão há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e Roca Engenharia e Arquitetura. Conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Rapaziada, estávamos precisando de um momento como o que vivemos ontem no estádio Colosso da Lagoa. Uma vitória e uma conquista de título como fora a de ontem. O Ipiranga, que abriu uma larga vantagem com os 2-0 aplicados sobre o rubro no jogo realizado no 19 de outubro e que veio para Erechim sim com a segurança de diante do seu torcedor e sabendo da sua qualidade e sua capacidade de conquistar o título, numa noite que ficará marcada para todos. Uma vez que esse é um título que o Ipiranga aguardava sim escrever na sua história. E sim, agora ela está escrita. O Ipiranga é campeão do Troféu Farroupilha e tem um título de elite no futebol estadual marcado também. E agora, com essa conquista, também conseguiu buscar uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Bom, eu quero trazer para vocês aqui um apanhado de toda a semana, como é que ela foi. Foi uma semana que depois da vitória, é óbvio, entusiasmo, expectativa, para o jogo da volta e o jogo que valeria a taça. No entanto, o primeiro trabalho da semana gerou uma certa preocupação, porque o trabalho segundo o que foi me dito por algumas pessoas e também o próprio executivo de futebol do Ipiranga, Farden Coelho, nos disse em entrevista no sábado pela parte da manhã, que gerou preocupação, porque os jogadores estavam querendo se preservar, cuidando para daqui a pouco não sofrer alguma lesão, para que pudesse estar à disposição no jogo do sábado. E sim, é natural que acontecesse esse processo todo, mas a partir do segundo treino as coisas se alinharam e aí todos os jogadores estiveram trabalhando normalmente. A única dúvida que se tinha era o Lucas Ramos, que conseguiu voltar no trabalho da sexta-feira e ficou à disposição. Então o Ipiranga que foi a campo foi o Ipiranga completo, que tem de melhor e dentro de uma estratégia do técnico Matheus Costa, que no decorrer do campeonato estadual acabou se consolidando. E muito importante também a gente destacar que o Ipiranga ontem ele conseguiu fazer um jogo maduro. O Ipiranga sabia que o São Luís teria de vir para cima, afinal tinha 0-2 no placar, então precisava tentar buscar um gol logo cedo para trazer uma certa normalidade e aí colocar o Ipiranga também numa certa zona de desconforto. Mas isso não aconteceu. O Ipiranga sim no primeiro momento acabou recebendo um certo esboço de pressão da equipe do São Luís, mas conseguiu administrar muito bem até que o Galego fez mais um belo gol, um golaço, que inclusive gerou revisão do VAR, porque o assistente acabou anulando o gol, mas o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, acabou validando o gol do Galego, 1-0. No finalzinho teve ainda um gol da equipe do São Luís, nos últimos lances do primeiro tempo, de pênalti do Da Silva, que acabou empatando o jogo. No segundo tempo, o Ipiranga, quando viu que era momento de pressionar mais o adversário, o Ipiranga começou a levar mais perigo à meta do goleiro Medina. Até que o Heitor Roca, num lance de rara felicidade, conseguiu fazer
uma jogada de placa e fazer um dos gols mais bonitos que eu vi até hoje no estádio Colosso da Lagoa, passando por 5 marcadores da equipe do São Luís e fechando, né, com um toquezinho, né, uma cavadinha na frente do goleiro Medina, fazendo aí o 2-1 e o gol que confirmou o título para o time verde e amarelo. Rapaziada, eu quero trazer para vocês aqui algumas informações, né, e também algumas percepções e sentimentos que eu tenho. A primeira delas é o seguinte: tem alguns jogadores que eu até já comentei com vocês em outros momentos, estão sendo muito assediados, né? Inclusive o próprio técnico Matheus Costa, eu recebi informação que ele foi sim procurado já por um clube de Série C do Campeonato Brasileiro, que seria o Floresta, um dos clubes que chegou a sondar a situação do treinador, mas também tem clubes de Série B que também monitoram a situação do treinador. Depois do jogo, na comemoração do título, como a gente não teve uma entrevista coletiva, eu fiz uma entrevista com o Matheus de forma até rápida, né? Mas eu perguntei para o Matheus sobre isso e se ele garantiria a permanência dele. E aí ele disse que sim, ele vai permanecer aqui no Ipiranga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma fonte de bastidores, inclusive, me informou que ele já disse isso perante ao grupo de jogadores, que ele permanece para a Série C do Campeonato Brasileiro. E outras pessoas que conhecem muito mais o trabalho do Matheus Costa falaram que não é do perfil do Matheus, né? Mesmo que tenha feito um bom trabalho, simplesmente pegar e sair para ir para outro clube. Não é perfil característica dele. E por que eu começo falando do Matheus? Porque a conquista do Ipiranga passou muito pelo seu treinador. Eu sei que tem muitas questões que envolvem uma conquista de título, mas eu quero me apegar muito à questão do treinador. Porque o Matheus Costa, que é um treinador que ainda não tinha o conhecimento do futebol gaúcho, ele começa o jogo dentro daquilo que é quase que óbvio, né? Um primeiro volante com característica mais de marcação, que no caso foi o Charles. O Ipiranga foi ao mercado buscar o Luciano, que é um outro jogador também com perfil mais de marcação, para montar um esquema a partir de um primeiro volante de marcação, tá? E o Ipiranga não encaixou nas primeiras rodadas, tanto no jogo contra o Juventude, como no próprio jogo contra o Avenida. O Ipiranga não fez uma grande partida, por mais que tenha sido levemente superior, mas o Ipiranga, a partir do terceiro jogo, né, aquele jogo que a gente teve contra o São Luís de Juí, dentro daquela ideia que nós tivemos contra o Monson, aí o Ipiranga conseguiu encaixar uma ideia de jogo aonde o crescimento foi absurdo de praticamente todos os jogadores e inclusive o crescimento de alguns jogadores do banco de reservas. Isso fez com que o Ipiranga conseguisse apresentar um futebol bonito de se ver e um futebol também competitivo. Inclusive, os extremas do Ipiranga têm um papel fundamental no sistema de marcação. Os laterais têm um papel importantíssimo no apoio. Volantes acabam pisando na área adversária. E tudo isso fez com que o Ipiranga chegasse, para mim, né, ao término do Campeonato Gaúcho, apresentando o melhor futebol de todos os clubes do interior do Rio Grande do Sul. Por isso ficou o sentimento que poderíamos ter ido para a semifinal do Campeonato Estadual. Um outro assunto também importante para a gente falar. Desses jogadores que estão sendo muito assediados, né, como Galego, o próprio Roca, Lucas Ramos, enfim. A ideia do Ipiranga é de manter todos os jogadores do time titular para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por mais que a gente sabe que vai ser difícil. Mas há uma questão muito importante. Muitos desses jogadores, se não todos os jogadores, eles querem permanecer aqui no Ipiranga para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero pegar um gancho para dizer para vocês um sentimento de quem acompanha o Ipiranga já há muito tempo, e a gente olha para o time e a gente tem alguns sentimentos e algumas percepções. E eu acho que o time deste ano ele tem algo diferente. Se tecnicamente não é o melhor time que a gente viu do Ipiranga na sua história, mas é um time que tem uma áurea diferente. O Ipiranga é uma equipe que, primeiro, o ambiental é muito bom, a gestão de grupo do técnico Matheus Costa é espetacular, ele tem o grupo todo na mão. Também, outra questão que é importante a gente destacar é que os jogadores estão felizes aqui, isso é muito nítido, né? Eu que estou no dia a dia nos treinos, tu percebe a alegria, a felicidade e também a forma que os jogadores se encaixaram, né? E isso deve-se muito ao trabalho do Matheus Costa, do executivo de futebol Farney Coelho nessa gestão do grupo de jogadores. E eu acho que o sim do Farney Coelho para permanecer aqui no Ipiranga, já que passou por ele a contratação dos atletas que aqui estão, mas a confirmação da permanência do Matheus Costa, tudo isso, né, deixou aquele sentimento de que não, estamos juntos, vamos permanecer. O Ipiranga deve rodar alguns jogadores que têm contrato de 2 anos, deve dar oportunidades para jogar em outros clubes e deve buscar reforços mais cascudos.
A gente já trouxe aqui a informação do Marlone, a gente acabou trazendo também do Tommy Montefiore também, que é outro jogador que está chegando, e também, né, amanhã eu vou falar sobre um outro jogador que também está desembarcando aqui no Colosso Alagoas, que eu até já falei, que é o Gabriel Terra, mas eu vou trazer mais algumas informações e alguns detalhes sobre esse jogador que pertence ao São José. Mas isso tudo faz com que o ambiente seja diferente, as coisas estão diferentes na questão do grupo de jogadores do Ipiranga. E eu acho que o Ipiranga, se mantiver os jogadores que aqui estão, tem tudo para fazer, né, com a contratação de alguns atletas pontuais que são necessários. Acho que nós temos tudo para fazer uma grande Série C do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou trazer aqui também durante a semana sobre os reforços. Eles devem se apresentar 3 dias antes dos jogadores que agora estão num período de folga, né? Eles vão ficar de folga agora até o dia 20, quando acontece a reapresentação. Mas cerca de 3 dias antes, os reforços se apresentam para chegar no mesmo nível dos jogadores que hoje estão, né, aproveitando e curtindo o título com os seus familiares. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores. Demarque Incorporações Imobiliárias, somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim, com filial em Santa Maria. Também Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. E ainda o patrocínio aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube da Express SA. Conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente. Por hora era isso, grato pela audiência de todos e até a próxima!